bem, olá novamente. Vamos continuar então aqui com a nossa aula sobre as recomendações nutricionais na gravidez. Tínhamos acabado de ver que aquela situação do comer por dois, na verdade, está só parcialmente, ou é só parcialmente verdade, que este comer por dois deverá ser um comer pela mãe e pelo feto e não por duas pessoas adultas. E com isto o que eu quero dizer é que realmente existem algumas necessidades nutricionais que são mais elevadas na gravidez do que num período da vida em que a mulher não está grávida, mesmo durante a idade fértil, mas apesar de tudo, esses incrementos não são normalmente para o dobro. Por isso, normalmente não passamos a precisar do dobro dos nutrientes. Portanto, aumentamos um pouco as necessidades e de uns mais do que de outros. Um, de qualquer forma, é consensual e é a recomendação de todas as entidades que durante o período da gravidez a dieta deve ser realmente equilibrada e este equilíbrio deve também respeitar a vertente macronutricional, ou seja, os macronutrientes, as proteínas, os lípidos, os hidratos de carbono, devem estar presentes na dieta de uma forma equilibrada, e isso aumenta a probabilidade de melhores outcomes na gravidez, ter uma gravidez mais saudável e resultados melhores até também no período perinatal. Daí que dietas que sejam utilizadas, que possam contradizer de alguma forma esta ideia. Por exemplo, hoje em dia há dietas muito restritivas em macronutrientes, as chamadas dietas da moda, que estão nas redes sociais, que são difundidas sem grande fundamentação científica e que, na verdade, a maior parte delas nem sequer temos qualquer tipo de investigação em mulheres grávidas, ou seja, não sabemos se são seguras, e algumas delas, pela evidência que temos noutras populações ou até em modelos animais, percebemos que podem realmente trazer consequências negativas para a saúde da grávida e do bebê. Não sei se tem assim alguma dieta da moda que tenha ouvido falar ultimamente, que vos aparece nas redes sociais, assim uma dieta restritiva que queiram dar de exemplo. Eu acho que aquilo que está mais na berra é sempre o jejum intermitente, não é? Mas nunca apanhei nenhuma grávida a fazer o jejum intermitente. Uhum. Provavelmente vai acabar por começar a apanhar, provavelmente, porque o que é que eu noto? Que as pessoas acabam por ter cada vez crenças mais fortes relacionadas com a alimentação, e durante uma fase da vida se sentiram confortáveis com determinados padrões, vão com alguma probabilidade depois sentir-se confiantes para os incluir também numa fase de gravidez. Se calhar até hoje as pessoas tinham receio de inventar, entre aspas, no período de gravidez, mas com a confiança que vão sentindo por fazer isso já previamente, eu acho que isso vai começar a ser mais frequente. De qualquer forma, é interessante porque hum, o jejum intermitente, eu diria conceptualmente, pode não ser das piores abordagens dentro destas dietas malucas que existem por aí, ou daquelas que têm maior probabilidade de causar consequências muito graves. Mas sem dúvida que não aconselho a nenhuma grávida que acompanhe fazer jejum intermitente. Um, É passível de haver períodos de jejum mais prolongados durante a gravidez, um, e isso pode até não ter impacto fisiológico nenhum, mas nós sabemos que a quantidade de glucose do sangue da mãe é a quantidade de glucose também que chega ao feto, que há uma influência até a aspectos como, por exemplo, movimento fetal, entre outras correlações que existem. Um, Até sabemos que o impacto da hiperglicemia, por exemplo, no caso da gravidez da diabetes estacional, também tem impactos metabólicos no bebé que se manifestam no imediato e também ao longo da vida. E por isso eu diria que o controle glicémico é importante e o jejum intermitente pode ser um fator de risco para a presença de hipoglicemias. Isso é o que nós vemos numa população em geral. Não quer dizer que toda a gente o tenha, mas é algo que é muito mais provável acontecer em quem faz jejum intermitente, ter hipoglicemias, do que quem não faz. Daí eu diria que não é uma dieta de todo aconselhada. Em relação à questão macronutricional,
o jejum intermitente não obriga a que eu tenha uma dieta desequilibrada do ponto de vista macronutricional. Ou seja, eu posso fazer um jejum intermitente e consumir as proteínas, hidratos de carbono e lípidos nas quantidades adequadas para o meu organismo. Simplesmente fiz um padrão de consumo ao longo do dia que não é aquele que é mais usual. Mas atenção com isto, não estou a defender o jejum intermitente, estou só a dizer que não seria, se calhar, o padrão mais descabido de todos. Os mais descabidos são normalmente aqueles que restringem alimentos concretos ou grupos de alimentos concretos e que, como consequência, levam a déficits macro e micronutricionais durante este período. Estão a ver assim alguma dieta que restringe alimentos específicos? Estou-me a lembrar, não é uma questão de dieta da moda, é o vegetarianismo. Portanto, nós cada vez mais, eu sou enfermeira e cada vez mais temos populações multiculturais, e aquilo que nos temos deparado é uma maior percentagem de mulheres vegetarianas e, consequentemente, uma maior percentagem também de diabetes estacionais. Portanto, esta falta de consumo de carne, peixe e ovos acaba por levar, eventualmente, a um consumo mais elevado de hidratos de carbono, e parece-nos que tem aumentado também aqui a quantidade de diabetes estacional nestas mulheres. Eu que parei? Não, não fui eu que parei. Não, não. Ok. Peço desculpa. A Ana Filipe tinha dito e parece-nos, e depois ficou tudo congelado aqui do meu lado. Não sei se consegue voltar a E essa parte. parece-nos que tem aumentado a quantidade de diabetes estacional nestas mulheres. Já para além de não falar, a Diana está aqui, que também conseguimos perceber, quando há os tecidos pequeninos destas mulheres ficam muito mais esponjosos e nós notamos uma dificuldade muito mais óbvia em suturar. Uhum. Sim, é muito interessante a Ana Filipe estar a trazer a questão do vegetarianismo, do veganismo, porque, na verdade, não se pode considerar uma dieta da moda, é algo que já está presente na nossa rotina alimentar. Desculpem lá, vou tentar aqui voltar, porque agora vou mudar aqui novamente de rede. A outra, se calhar, pode estar melhor. Ok, já está a funcionar. Vamos ver se agora já não volta a cair. Um, Estava a dizer que é algo que tem vindo a aumentar, independentemente das questões, ou de termos população com outras culturas, outras religiões, mesmo a população portuguesa, temos visto esse aumento progressivo, de uma forma muito marcada, ao longo dos últimos tempos. O que nós sabemos em relação a isso é que parece que, do ponto de vista da gravidez, o mais importante, e não só mesmo a nível de saúde, longevidade, o mais importante é nós conseguirmos ter o aporte adequado de todos os nutrientes, nas porções corretas, nas quantidades corretas. E nós podemos viver de uma forma saudável não comendo um determinado tipo de alimento. E neste caso, o caso do vegetarianismo ou do veganismo é um exemplo. Temos já estudos longitudinais com dados suficientes para nos dizer que pode ser um estilo alimentar perfeitamente saudável e manter a pessoa bem, a nível de risco de uma série de doenças. Em algumas até parece que é mais protetivo do que outro tipo de padrões alimentares, noutras menos. Por exemplo, sei lá, a nível de risco cardiovascular parece ser uma boa dieta, por exemplo, dieta vegetariana, mas do ponto de vista, por exemplo, de risco de incidência de depressão, já não, por exemplo. Que é interessante, há aqui se calhar umas vantagens, umas desvantagens, mas o que eu queria transmitir é que é mais difícil garantir que não há déficits quando se tem um padrão alimentar de alguma forma restritivo. É mais essa a questão. Aumenta a exigência do planeamento, se calhar do acompanhamento que deveria existir para se poder garantir que não há déficits. A nível macronutricional, o déficit mais usual é o déficit de consumo de proteínas, que se verifica, né, quando se avaliam pessoas, população vegana principalmente, mas também vegetariana.
Depois, alguns nutrientes estão mais associados a alimentos de origem animal ou podem ser mais biodisponíveis, como por exemplo déficit de ferro, déficit de vitamina D, déficit de zinco, que são comuns também na população, cobalamina também, que é a vitamina B12. Que é mais comum, mais prevalente na população vegetariana e vegana do que na população em geral, com uma dieta, digamos, chamada normal, omnívora. Agora, na gravidez, isto leva-nos a um cuidado suplementar. Não quer dizer que seja completamente contraindicado ou proibido, até por questões éticas não devemos condicionar esse consumo alimentar, mas temos que nos esforçar mais para conseguir garantir que não há déficits no aporte alimentar. Esse déficit de consumo nutricional, e nomeadamente a nível proteico, pode ter consequências também na composição corporal e maior adiposidade, menor massa muscular, e isso pode também ter consequências depois mais de constituição da composição corporal, anatómicas quase, que vos dificultam na vossa prática clínica. Mas aí já, como não passo por essas situações sendo nutricionista, acabo por não conseguir atestar, mas diria que pode ter a ver com a questão da composição corporal, se bem que também podem haver diferenças anatómicas associadas à etnia, eventualmente. Já agora também dar-vos aqui mais algumas indicações de outras dietas que eu tenho notado muito que as pessoas têm feito, estão a fazer e que podem ser problemáticas, que são restritivas. Diana, quer partilhar? Diga. Não era partilhar, bom dia, era Sim, só sim, colocar partilhar uma uma questão. informação. Sim, sim. Deixa-me cá tirar a minha mãozinha. Era só uma questão, neste caso, destas mulheres com restrições alimentares ou que seguem algum tipo de dieta, nos acompanhamentos que depois a nível nutricional se faz a estas mulheres, faz-se algum tipo de análises mais específicas para ver estes déficits de aporte vitamínico ou costumam recomendar outro tipo de alimentação onde elas possam, dentro da sua dieta, ir buscar estes nutrientes que lhes façam falta, que depois possam colmatar estas deficiências? Muito boa pergunta, Diana. Então, vejamos, há aqui três alternativas. A primeira e mais simples é fazer uma avaliação do aporte nutricional, ou seja, eu, como nutricionista, posso fazer uma estimativa daquilo que é o aporte nutricional. Há vários tipos de técnicas, não vamos agora, se calhar, ter tempo de explicar isso tudo ao detalhe, mas se quiserem haver algum em específico, podemos fazê-lo. Mas fazemos uma estimativa do aporte nutricional, do aporte alimentar, da ingestão alimentar, e depois fazemos uma conversão para o aporte nutricional. Convertemos aquilo que a pessoa comeu em nutrientes para perceber se o que a pessoa está a consumir está ou não dentro daquilo que deviam ser as quantidades normais de nutrientes. Por exemplo, vou mostrar aqui umas tabelas, aqui um bocadinho mais para a frente. Por exemplo, temos aqui tabelas de consumo de vitaminas, que seriam recomendadas durante a gravidez, que é esta parte aqui de baixo. Ou então tabelas de consumo de minerais, do que é que seria considerado adequado durante a gravidez de consumo de vários minerais. Se eu sei o que a pessoa come e converto para nutrientes aquilo que a pessoa comeu, eu posso cruzar. Temos programas, softwares que nós usamos, até tenho aqui alguns gráficos já feitos, também podia mostrar-vos ou procurar na próxima aula se quiserem, e conseguimos ver logo. Coloco os dados no software e aquilo diz-me logo: olha, o cálcio está abaixo, o potássio está abaixo, este está acima, mas isso com base na ingestão. Nem para todos os nutrientes isto é muito válido. Para alguns é mais válido do que outros. Vou dar dois exemplos. Um que está aqui, por exemplo, vitamina D. No caso da vitamina D, o aporte não é um valor que seja o mais importante, porque eu posso ter zero aporte e não ter déficit de vitamina D, porque tenho exposição solar suficiente, por exemplo. No entanto, isso não é muito comum, nomeadamente em Portugal, as pessoas têm alguma tendência, mesmo em Portugal, têm alguma tendência a ter déficit de vitamina D. Outro exemplo pode ser o iodo, que está aqui, por exemplo. Também é um nutriente que a variabilidade é tão grande nos fontes alimentares que é difícil, com base na estimativa do aporte alimentar, saber se a pessoa tem déficit de consumo de iodo ou não. Se tem déficit de iodo ou não. Depois há outras questões, questões genéticas, polimorfismo genéticos, questões de biodisponibilidade, questões de nutrientes que se misturam na nossa dieta e que não nos deixam absorver os compostos. Por exemplo, vocês têm aqui nesta imagem o zinco. Se repararem aqui no zinco, até tem aqui várias recomendações diferentes que vão aumentando. E depois tem aqui de lado um número que também vai aumentando. O que é que isto significa? Que a quantidade de zinco que se deve consumir, que é o que está aqui a bold, depende da quantidade de um antinutriente que nós consumimos, que chamam os fitatos. Ou seja, quanto mais fitatos eu como,
mais zinco eu tenho que comer porque os fitatos não deixam absorver o zinco. Estão a perceber o grau depois de complexidade, não é? Mesmo que a pessoa até coma 10 miligramas de zinco, se consome 2000 miligramas de fitatos, não é suficiente aqueles 10 miligramas de zinco que para outra pessoa podia ser perfeitamente suficiente. Por isso é que às vezes populações ou subpopulações têm mais tendência a ter déficits, como é o caso dos vegetarianos. Os veganos, principalmente, consomem muitos fitatos e, como consequência, mesmo comendo zinco, ou às vezes suplementando com zinco, se não forem doses maiores, não conseguem ter os níveis que precisam. Mas pronto, isto são aqui só para explicar a nível técnico uma das primeiras abordagens, que é calcular com base no que a pessoa come, ver se está tudo bem e depois dar os alimentos ou os suplementos que a pessoa precisa em função do que nós identificamos. Outra hipótese, para alguns nutrientes mais válida do que outros, é o caso, por exemplo, que a Diana também disse, podem-se fazer análises clínicas. Com base nas análises clínicas, podemos ter biomarcadores que nos indicam se aquele nutriente tem ou não os valores ótimos e, com base nisso, atuar com alimentação ou com suplementação. Isso faz, por exemplo, no caso da vitamina D que eu falei há bocadinho, é uma análise cada vez mais recorrente que nós acabamos por ter. Também se faz com a cobalamina, por exemplo, a cianocobalamina, a vitamina B12, também é muito comum. Também podemos ter os níveis de folatos. No entanto, há outros nutrientes que exigem, por exemplo, urinas de 24 horas, que é uma coisa que já é mais chato de fazer, ou que têm biomarcadores que não são. O gold standard é muito caro. A análise que nos dá a informação do nutriente é muito cara, porque tem que ser, por exemplo, tirado o valor de um glóbulo vermelho numa análise específica que não se faz em todo lado, não é comparticipado. Há aqui uma série de limitações que nos permitem ter análises completas a nível nutricional. Já agora, atenção que existem uma série de, digamos, burlas legais sobre isto, de máquinas que avaliam nutrientes, etc., dá o perfil todo completo e que é completamente treta, e que as pessoas não vão fazer ir por clínicas por aí afora. Cuidado com isso. Depois vem com relatórios dos nutrientes que faltam, não sei o que, isso é completamente esotérico, esse tipo de abordagem. Pronto, mas isto era outra hipótese, fazer análise a nutrientes concretos, alguns não conseguimos tão bem, outros conseguimos, e depois complementar com alimentação ou suplementação. E depois temos ainda uma terceira abordagem, que é se nós identificamos lacunas alimentares, porque a pessoa tem uma dieta restrita, podemos fazer uma suplementação multinutriente. Podemos usar um suplemento que tem quantidades adequadas, seguras e que, em princípio, para aquele padrão alimentar, vão corrigir os déficits potenciais que a pessoa tem e usar isso como uma forma de salvaguarda. Há alguns estudos que fazem esse tipo de estratégia em população que tem realmente probabilidade de ter déficits, mostram bons resultados. Aí a questão que se levanta já é outra. Os suplementos alimentares não têm um grande controle de qualidade e o que eu vos posso aconselhar em relação a isso é que se utilizarem esta estratégia ou se o caminho for este, com a equipa multidisciplinar, façam sempre questão que este produto seja adquirido numa farmácia. Porque pelo menos ao ser adquirido numa farmácia, garantem que ele teve uma análise de um lote e garantiu-se que o que está no rótulo é o que está lá dentro e que não tem contaminantes ou não está adulterado. Se for comprado num supermercado, numa outra loja que não seja regulada pela Associação Nacional de Farmácias, não há nenhuma garantia de todo de que aquele produto não tenha algum tipo de adulteração, contaminação, ou sequer que nem tenha os nutrientes que diz que tem no rótulo. Isso pode acontecer e verificamos isso com muita frequência. Para terem uma ideia, isto é um bocado assustador, mas se eu agora a Diana fez a pergunta, eu e a Diana agora queríamos abrir uma empresa de suplementos alimentares para grávidas. Íamos ali ao INR ou IRN abrir uma empresa e no dia a seguir, falámos com um laboratório qualquer, fazemos a nossa formulação, eu podia ser diretor clínico, assinava a formulação como nutricionista e, normalmente o nutricionista é um farmacêutico, e aquilo seguia. E o que é que acontecia? Tínhamos que enviar um e-mail que dizia a empresa Rui e Diana Limitada, com sede em Albergaria Velha, não sei o quê, o que fosse, número de telefone tal, coloca no mercado o produto Pregnancy Plus. E a partir do momento que carregamos em enviar, podemos começar a vender o nosso produto. É assim que funciona. Eu se calhar não tinha noção, isto pode ser um bocadinho assustador, mas é só isto que é preciso, é abrir uma empresa, arranjar um laboratório que faça o produto que nós pedimos e depois é clicar num botão do e-mail, enviar um Excelzinho que tem o nome da empresa, o número de telefone,
o nome do produto, e uma fotocópia da embalagem, desdobrada, tipo do rótulo desdobrado. É necessário também enviar isso. E se o produto tiver um folheto informativo lá dentro, que não é obrigatório nos suplementos, também temos que pôr lá esse folheto. Mas também podemos não pôr, porque eles não sabem se tem ou não, só depois é que descobrem no fim. Por isso podíamos não pôr, senão ninguém sabia. Mas isto é um bocado chocante, mas é a realidade dos suplementos alimentares em Portugal, e por isso é que nós nunca devemos comprar fora das farmácias, porque nas farmácias já há outras regras. Para ser vendido numa farmácia, para além de ter que ver este e-mail que não serve muito, tem que se ter uma análise independente de um lote, e os textos informativos e o rótulo é avaliado também pela Ação Nacional de Farmácias para perceber se está tudo perante a legislação. No fundo, com base nisso, eu até posso partilhar agora aqui muito rapidamente. Aqui acho que isto é um chat, se calhar que eu posso. Basicamente, até poderíamos estar a vender água como se fosse a melhor coisa do mundo, super milagrosa, que Sim. depois Isso ninguém acontece. sabia. Isso acontece. As coisas mais comuns são os produtos não terem o que realmente dizem que têm, para gastarem menos dinheiro e as pessoas compram na mesma, ou então terem componentes que não podem ter, porque nem sequer são legais nos suplementos, porque têm efeito farmacológico, mas para terem resultados. Isso verifica-se muito. Olha, em Portugal, o último estudo que nós temos sobre suplementos em geral, o mais perigoso foram os suplementos para o aumento da libido. 40 e tal por cento dos que foram analisados estavam adulterados, com a introdução de inibidores PDE5 e de outras substâncias, como por exemplo existe no Viagra ou outras, que não poderiam lá estar e podem ter consequências negativas na saúde, se forem tomadas de qualquer maneira, mas que estavam lá com o objetivo concreto daquilo funcionar. Porque se fosse só ervinha não sei o que lá da Índia, se calhar não funcionava. E isso tem impacto. Eu estava a tentar partilhar aqui convosco no chat, mas também não tenho acesso ao chat. Mas se vocês escreverem no Google, se tiverem interesse nessa matéria, nós fizemos um estudo que foi publicado agora a semana passada sobre os suplementos nas grávidas. Basta escreverem suplementos alimentares, gravidez, Rui Jorge. Experimentem assim. Não, se calhar não aparece logo. Se calhar. Escrevam creatina nutricional, aparece, mas um bocadinho mais abaixo. Aparece logo. Aparece Margarida Leal. Se escreverem Margarida Leal também, olha, aparece logo. Se escreverem Rui Jorge e Margarida Leal, aparece logo. Primeiro, pelo menos no meu. E conseguem fazer download, e é um estudo feito em Portugal com todos os suplementos para grávidas que nós encontramos, e uma análise dos problemas que lá estão, como excesso de alguns nutrientes em níveis que podem ser perigosos, erros graves na informação dos rótulos, com valores errados ou com informações escritas de maneira errada. Lá está, porque ninguém reviu realmente o que lá estava. Não é que não possam ser revistos, mas é a posteriori. Ou seja, primeiro coloca-se no mercado e depois é que pode ser fiscalizado e auditado eventualmente, ou pode nunca ser. E devia ser, se calhar, ao contrário, como no caso dos medicamentos. Primeiro estudamos, primeiro avaliamos, vemos se é seguro, se é eficaz, e depois é que pomos no mercado. Os suplementos têm esta lógica invertida. Porque o suplemento é considerado um género alimentício. Daí que não tenha esta visão. Já agora, mais outros tipos de... Pronto, estas eram as 3 abordagens, então respondendo, demorei 20 minutos a responder à Diana. A Diana já não faz mais nenhuma pergunta, de certeza. Há estas 3 abordagens possíveis que nós utilizamos. Depois, temos realmente necessidades aumentadas em vários aspectos. Aqui temos o exemplo da proteína. As recomendações do aporte proteico na gravidez são superiores à população em geral. O mínimo de proteína na população em geral será aqui 0,83 grama por quilo, em função, depois da atividade física, pode ser realmente bastante mais do que isto. E no caso da gravidez, a recomendação é usar-se a recomendação daquela mulher em si, em função das suas características e do exercício que ela faz, mais um valor diário específico em função do momento da gravidez. Ou seja, imaginemos que temos uma mulher que precisa, imaginem, 1,2 gramas por quilo para aquilo que é a sua atividade física, o seu estilo de vida, e que ela tem 60 quilos, por exemplo. Tem 60 quilos. Então, se ela precisa de 1,2 gramas por quilo, isto vai dar, julgo que 80, mas 1,2 vezes 70, 72, desculpem, dá 72. Ela precisaria de 72 gramas de proteína por dia. Mas, ao estar grávida, no primeiro trimestre, acrescentamos aqui um valor residual, 73 também não muda muito, mas no segundo trimestre já temos que acrescentar 9. Ou seja, já vai precisar de 81 gramas de proteína no segundo trimestre.
No terceiro trimestre, aí é que a coisa já complica um bocadinho mais, porque já não é assim tão fácil conseguirmos dar as quantidades às vezes necessárias, dependendo da pessoa e do peso dela. Chegamos aqui, por exemplo, aos 100 gramas de proteína. Queria só alertar que 100 gramas de proteína, que pode parecer pouco, não é 100 gramas de carne ou 100 gramas de peixe. É 100 gramas do nutriente proteína. Se eu tiver 100 gramas de carne, dependendo da peça que for e da gordura que tenha, posso ter 20 gramas, 22 gramas de proteína. Tá bem? Por isso, em carne só seria cerca de meio quilo de carne, por exemplo. Mas claro que eu não como só proteína através da carne, posso comer outros alimentos que têm proteínas. Bom, mas isto só para terem uma ideia, por vezes é um desafio na minha prática clínica que eu sentia muito, era realmente dar na fase final da gravidez, às vezes algumas mulheres, ainda mais mulheres já tinham alguma sensação de enfartamento, já não se sentiam bem com refeições maiores, ou então que tinham emeses frequentes durante toda a gravidez, não era só no início, tinham também vómitos no final da gravidez, inclusive. Às vezes era difícil dar as quantidades necessárias de proteína. Em relação aos outros nutrientes, macronutrientes, os hidratos de carbono e os lípidos, as proporções recomendadas são idênticas à população em geral, mas atenção que as recomendações de população em geral são em proporção, são em percentagem da energia. Por isso, a grávida, se precisar de mais energia, também precisa um bocadinho mais destes nutrientes. O que muda, principalmente, é um nutriente, se calhar não ouviram falar assim muito, mas que se chama ácido docosahexaenoico, conhecido também por DHA, se calhar o DHA já é um nome mais familiar, que é um tipo de ômega 3. Também ômega 3 já devem ter ouvido falar nos ômega 3. O DHA é muito importante, também o EPA também é importante, o ácido eicosapentaenoico, porque é um tipo de ácido gordo que nós temos muita resistência, muito pouca produção, quase zero, e temos mesmo que ir buscar os alimentos para ter as doses ótimas em algumas fases da vida. E essas fases da vida principais são durante a gravidez e durante a fase da infância. Daí que seja muito importante, durante a gravidez e durante a amamentação, a mulher consumir DHA em quantidades suficientes para que o bebê tenha uma boa formação a nível do sistema nervoso central, da retina. É muito importante a nível da formação da retina. O DHA são ácidos gordos que fazem parte da própria constituição da retina. E daí que seja um nutriente essencial e mesmo a nível, por exemplo, de fórmulas lácteas está sempre obrigatoriamente lá colocado nas quantidades certas. E esse é se calhar aqui o outro macronutriente-chave que altera aqui este ácido gordo específico. A nível também da hidratação, as recomendações aumentam. Naturalmente a mulher vai ter que ter líquido amniótico, tem mais sangue, tem que se hidratar, tem que estar sempre mais bem hidratada, se quiserem dizer assim, ou melhor hidratada, e por isso é um exemplo de uma recomendação a nível macro que também muda. Se considerarmos a água aqui macro a nível da quantidade que precisamos, passa para 2,3 litros o valor médio que se deve ingerir. Depois, a nível das vitaminas, se repararem, existem aqui várias vitaminas que têm valores aumentados, outras que não vemos aqui a necessidade de aumentar. Por exemplo, o alfa-tocoferol, que também é conhecido por vitamina E. Vitamina E, se calhar, é um termo mais familiar, que é um nutriente que existe muito, por exemplo, nos óleos. O azeite é um exemplo. Aliás, quando ouvem dizer que é melhor usar o azeite sem ser cozinhado, é melhor usar o azeite em cru do que fritar ou queimar o azeite, uma das razões tem a ver com a vitamina E e também com a vitamina K, que também existe no azeite, em grandes quantidades, que são vitaminas que são lipossolúveis, que estão dissolvidas nos lípidos, nas gorduras. Já agora, dessas também faz parte a vitamina A e a vitamina D, todas elas estão nas gorduras, são lipossolúveis, mas não todas estão nas gorduras vegetais. Atenção a isso. E com a ação da temperatura, nomeadamente a vitamina E e a vitamina K, elas são degradadas. Por isso, se eu usar um azeite a temperar uma salada ou uns legumes, ou se eu usei o azeite para ir ao forno a 200 e tal graus durante não sei quanto tempo, vou diminuir a quantidade destes nutrientes, da vitamina E e da vitamina K. Mas se repararem, estes dois nutrientes, as quantidades recomendadas são exatamente as mesmas. Ou seja, nós não temos evidência que durante a gravidez há um incremento das necessidades destes dois nutrientes, por exemplo. As necessidades são idênticas. Já agora, em relação à vitamina D, é a mesma coisa. As recomendações são idênticas. Está bem?
Já agora em relação à vitamina D, estou-me a lembrar aqui de um outro aspecto que pode ser relevante. Estávamos a falar por causa dos suplementos, não é? Como forma de compensar vitamina D, etc. Como a legislação dos suplementos alimentares, que regula os rótulos, é de 2002 e 2006, em 2010 as recomendações de vitamina D passaram para o dobro e para o triplo em algumas situações em concreto. As recomendações oficiais do consumo, da EFSA e do IOM. Ou seja, as informações que vêm no rótulo têm sempre metade ou um terço daquilo que são as atuais doses recomendadas, porque o que vale é a legislação. A legislação nunca foi atualizada. Ou seja, vocês podem ver produtos que vão comprar e que diz que tem 100% da dose recomendada de vitamina D e na verdade não tem 100%, tem 33%. Atenção a esse detalhe. E outra coisa, os valores da legislação obrigam a que se use aquele valor que está na legislação. E aquele é um valor para a população em geral, não um valor para grávidas. Porque quando vocês vão ver um suplemento para grávidas que diz que tem 100% da dose recomendada, na verdade tem 100% da dose recomendada para a população em geral, não para a grávida, apesar do suplemento ter sido feito para grávidas. Este é outro problema que existe. Tem a ver com questões legais, puramente, e nunca ninguém ter dado ao trabalho de mudar o que é que seja em relação a este assunto. Mas pronto, são coisas que eu acho que as pessoas não sabem, estou a chamar a atenção para isso. Sim, Filipa, Tralhão. É muito recorrente, nós no corredor da consulta vemos lá os delegados de propaganda médica a tentar vender os seus 1000 multivitaminas. Estou-me a lembrar agora muito rapidamente, o Gesta Care acho que acaba por ser dos mais conhecidos, o Natal Bem, e todos eles acabam por ter também dosagens vitamínicas diferentes. A minha questão é, se depois do artigo que se publicou, se tem alguma noção efetiva não é da segurança destes suplementos, mas há algum suplemento que nós devemos efetivamente recomendar e até que ponto é que não estamos, mais uma vez, em sobredosagens, porque eu posso ter déficit de vitamina D, mas posso não ter déficit de vitamina C. E, portanto, até que ponto é que não estamos a entupir e como é que isto se resolve? Muito bem. Eu até vou abrir aqui um artigo, por acaso mostrei ontem, ou seja, a Sandra já viu isto, mas eu vou mostrar aqui num instante, porque acho que é mais fácil responder à sua pergunta com esta imagem. Vou só parar aqui a partilha e mudar aqui para a partilha de outro documento, muito rapidamente. Aqui, partilhar, janela, esta. Ok. Estão a ver já um slide que tem aqui uma série de produtos. Estes são, entre 2008 e 2022, os produtos que eram vendidos, direcionados para grávidas, que continham especificamente iodo. Podiam ter outras coisas, mas tinham iodo. Ou seja, a maior parte dos produtos têm iodo para grávidas, a não ser aqueles que são de propósito sem iodo, porque a grávida não pode. Temos aqui uma grande amostra de vários produtos. Depois tem aqui as dosagens que têm de selênio, de ferro, de ácido fólico e de iodo. Para verem, há aqui algumas variações. Uns têm mais de uma parte, outros têm menos de outra parte. E aqui estão todos os produtos, medicamentos inclusive, misturados com os suplementos. No caso temos aqui 3 medicamentos, são 2, que é o Iodofar e o Iodicare. E temos aqui uma dosagem do Iodofar que é maior, um bocadinho maior. E depois todos os outros são suplementos. Por isso, como estava dizendo a Filipa, há muito mais oferta de suplementos do que medicamentos, para além do medicamento ser sujeito à receita médica e o suplemento não. Como é que nós podemos saber que é o suplemento mais indicado? Nós só poderemos saber realmente se verificarmos os déficits potenciais que a grávida possa ter com base na alimentação ou com base em dados bioquímicos. Por vezes não temos capacidade técnica para fazer uma delas, ou não temos capacidade prescritiva para fazer a outra, ou fundos, ou questão económica, é difícil. Daí que estes produtos tendam a ter valores que sejam dentro dos intervalos considerados recomendados. Eles são feitos já com esse objetivo. Eu quero acreditar que estas empresas todas que estão aqui trabalham de boa fé, têm profissionais competentes nas suas fileiras e que fazem produtos com o maior grau de qualidade possível que eles conseguem. Eu, quando estou aqui a levantar a suspeição sobre os suplementos alimentares, não estou a dizer que acho que andam a fazer tudo mal de propósito para fazer mal às pessoas. Estou só a dizer que não tenho nenhuma garantia que não seja a pura confiança na idoneidade da empresa
para dizer que aquele produto é melhor ou pior. E isso não me chega. Não é só pelos lindos olhos do tal delegado de propaganda médica que está lá no corredor que eu vou acreditar ou não que aquela empresa é melhor ou pior ou aquele produto é melhor ou pior. E isso é um problema. Depois, é o que eu estava a dizer há pouco, a maneira de compensarem isso é garantirem que são produtos que são sempre vendidos na farmácia, porque têm a tal garantia de pelo menos, se não tiver os nutrientes em excesso, pelo menos mal não faz. Porque o que está lá dentro é o que diz no rótulo. E isso é uma grande garantia de que eu sei o que é que estou a fazer a nível de trabalho. Se for um produto, e estes todos aqui vendem-se em farmácias, atenção, todos estes que estão aqui, vendem-se em farmácias. Depois existem mais 40, aqui não sei quantos é que estão, mas existem tipo 40, que podem não estar. E que são vendidos noutras lojas quaisquer e que esses sim, ou que aparecem, esse é outro problema. Muitas vezes estes produtos aparecem e desaparecem de um dia para o outro. Essa é outra problemática muito grande. Não me lembro agora de cor valores, mas falei com um colega de Gava há pouco tempo que ele me disse, não quero estar agora a inventar, acho que até escrevi no telemóvel, deixa-me consultar aqui se está ainda aqui essa nota que eu apontei dessa conversa, que ele me disse o número de empresas que abriam e fechavam de suplementos todos os anos. Qual é a lógica de abrirem e fecharem tantas empresas? Por vezes abrem ali naquela altura só para aproveitarem o pré-verão, vender suplementos para emagrecer, etc. E depois chegam a outubro, já ninguém está a comprar aquilo e fecham a loja. E entretanto vender um produto que nunca foi avaliado, nunca foi investigado, nunca foi fiscalizado, não fazemos ideia se aquilo realmente tem constituintes que dizia na embalagem ou não. Estava aqui a tentar consultar, mas já deve ter passado isso para o computador. Já... tenho aqui. Tenho aqui, mas já é outra informação que também apontei, que é, em 2023 haviam mais de 1.600 empresas de suplementos que só vendiam online. 1.600 empresas em Portugal que só vendiam suplementos online. Desculpem, 40% das 1.600 vendiam online, assim é que é. Estamos a falar de 700 empresas a vender só online. Eu não quero comprar suplementos alimentares destas 700 empresas que só vendem online. Porque ao só vender online, elas podem fazer o que quiserem e se eventualmente, e mesmo a nível de fiscalização, não sei como é que funciona. Será que há um fiscalizador, a ASAI, no caso é a ASAI, que lhes manda um e-mail e dizem: olhem, enviem-nos os seus suplementos que é para nós analisarmos no nosso laboratório. Será que eles vão fazer isso? E mesmo que façam, será que eles não vão ter cuidado nos suplementos que enviam, ser suplementos que têm a certeza que está tudo bem? São questões que se levantam aqui e que me preocupam. Por isso a minha resposta para a Filipe é, eu não tenho resposta de qual é o melhor produto, porque depende de caso a caso, mas qualquer produto seja vendido na farmácia, eu diria que em princípio será seguro e uma boa opção para grávidas que possam ter realmente problemas de aporte nutricional identificáveis, ou que é provável que elas tenham problemas de aporte nutricional. A nível de problemas aqui de excesso de consumo de nutriente, se quisermos colocar as coisas nesses termos, vou voltar aqui a partilhar a outra apresentação. A nível da questão do excesso de consumo de nutrientes, os valores que eu estou a mostrar aqui são os valores recomendados, são os valores ideais de consumo. Mas existem outros valores que são chamados os Tolerable Upper Intake Level, que é o L, que é o limite máximo seguro de consumo daquele nutriente. E para alguns nutrientes, realmente esses valores existem e podem ser problemáticos. Por exemplo, falámos há bocado do iodo. No caso do iodo, durante a gravidez, é 1.100 microgramas. Se formos bem a ver, eu posso passar aqui para o iodo, a recomendação na gravidez são 200 microgramas. Para eu fazer 1.100, tenho que estar a consumir mais do quíntuplo. Tenho que estar a consumir mais do que 5 vezes mais aquilo que é necessário. Não é propriamente fácil eu estar a consumir mais do que 5 vezes mais. Ainda por cima, quando toda a gente tem déficit. Não é propriamente fácil. E se formos ver aquele slide que eu estava a mostrar há bocadinho, no máximo, os produtos que têm mais iodo normalmente têm 300 microgramas. Mas mesmo que eu tivesse uma dieta que era rica em iodo e consumia o dobro do normal, e o normal o normal ideal, sem estar grávida, é 150. Se eu consumia 300, mesmo que eu fizesse aquele suplemento com mais 300, ficava com 600. Mesmo que eu consumisse o sal iodado nas doses normais de 5 gramas por dia, era mais 150. Ou mais 200, dependendo do produto. Neste caso até podia ser 200. Ou seja, ficava com, já me perdi, mas 700 ou 800. Não chegava aos 1.100. Onde até havia ali uma margem de segurança e até há um estudo em Portugal que eu também mostrei ontem que mostra que uma percentagem mínima de grávidas em Portugal tem excesso de iodo. É uma fração irrisória, quase não acontece.
Outros nutrientes já podem levantar outras problemáticas maiores. Vou-vos dar o exemplo da vitamina A. Até há muitos suplementos para grávidas que nem sequer têm vitamina A por causa disso. Apesar da vitamina A ser um nutriente cuja necessidade é aumentada, se repararem bem aqui, passa dos 650 para os 700 microgramas por dia, ou seja, a necessidade na gravidez é maior. A vitamina A, o limite de consumo, que o L, no caso da gravidez, são 3.000 microgramas. E aqui, como podem ver, já o número de vezes que eu tenho que multiplicar o consumo normal já não é assim tão grande para chegar a um valor excessivo. Uma coisa é eu consumir 200 e precisar de 1.100, que é mais de 5 vezes mais. Outra coisa é eu preciso, no máximo posso 3.000 e o normal é 700. É pouco mais do triplo. Já é mais provável eu atingir esse valor que é demasiadamente excessivo. Aliás, um exemplo até do nutriente que as necessidades não aumentam durante a gravidez, que é o cálcio, é importante, claro que é importante na gravidez, mas não aumentam. Não aumentam por uma razão muito simples. Não aumentam porque durante a gravidez também existe maior capacidade de absorção e utilização do cálcio. Daí que não seja preciso comer mais, porque ele é mais necessário, mas não precisamos de comer mais porque conseguimos absorver mais. Até mesmo hormonas produzidas na placenta que estimulam a absorção intestinal de cálcio, inclusive. Há mais também hidrolases renais para converter 25 de hidroxivitamina D em 1,25 de hidroxi, que também aumenta a absorção de cálcio no intestino. Há aqui uma série de mecanismos fisiológicos que facilitam a absorção do cálcio. No entanto, é um nutriente daqueles que é mais fácil nós também termos em excesso. E nos suplementos, às vezes, eu estou grávida, agora vou beber mais leite porque é importante o cálcio. Ok, vou consumir o suplemento que também tem cálcio. Já comia muito cálcio normalmente na minha dieta normal. No final de contas, o limite não é assim tão difícil de ultrapassar, porque são 2.500 microgramas. Miligramas, desculpem, 2.500 miligramas. E os 2.500 miligramas é pouco mais do dobro do que a dose recomendada, que são 1.000. Por isso acabamos por ficar ali com alguma probabilidade de ultrapassar aquele valor. E isso pode ser, neste caso, mais problemático para a mãe até, a nível de risco de formação de cálculos renais associados ao excesso de consumo de cálcio. Mas pronto, isto só para dizer, isto é um bocadinho complexo. Claro que esta aula, se calhar, é interessante para quem gosta do tema. Para quem não gosta, acho que é um bocadinho dura, porque se calhar vocês conseguem perceber um bocadinho a complexidade que é a nutrição e não é assim uma coisa tão simples comer aquilo ou aquilo outro e fica tudo bem, não é? Temos aqui um bocadinho mais de complexidade a esse nível. Agora, honestamente, já me perdi um bocadinho, não sei se respondi à pergunta da Ana Filipa, ou se fui ao lado. Sim e não, mas E não. aqui uma frase em jeito de conclusão interrogativa, que é: faz sentido, então, uma grávida que mantenha o consumo do medicamento ácido fólico e iodo ir buscar a suplementação? Ou não? Só faço novamente a pergunta, não Ou estou certo seja, a uma perceber. grávida perfeitamente saudável tem acesso à prescrição de ácido fólico e iodo, faz sentido ir buscar a suplementação na mesma, uma vez que os suplementos já têm ácido fólico e iodo? Não, na minha ótica, e considerando que e as recomendações nesta área, claro que eu baseio-me principalmente nas recomendações, às vezes posso discordar, mas a minha opinião vale pouco. Mas aqui, só porque é isso que nós vemos no dia a dia. Portanto, eu aqui eu junto as duas coisas, aquilo que são as recomendações e aquilo que a minha opinião em relação a este assunto. Se uma mulher tem uma alimentação que nós podemos considerar adequada, mesmo sem termos dados bioquímicos que confirmem os valores dos micronutrientes. Se a mulher tem suplementação em iodo e folato, e nas análises normais de rotina, até mesmo a nível de hemoglobina, ou até temos uma ferritina normalmente, está tudo bem, eu diria que não faz sentido fazer suplementação com suplementos multinutrientes na gravidez. No entanto, a Filipa está a dizer que a prática parece ser o contrário. Eu também sinto isso. E sinto isso, e a minha teoria é que tem a ver exatamente com o que a Filipa disse, que é a afluência gigante de propaganda médica nesta área em concreto. Eu uma vez até tive uma discussão, que se calhar foi a discussão maior que tive com um colega de profissão, se calhar foi mesmo a discussão mais grave, entre aspas, porque quase que nos estávamos mesmo a chatear. Vou partilhar convosco, espero que a colega nunca veja este vídeo porque ela vai saber quem é. Uma colega com quem eu trabalhei muito, durante muito tempo, e que um dia encontrei num congresso, e estamos a falar o que é que estamos a fazer, etc. E ela diz-me que está a trabalhar numa destas empresas,
em que o trabalho dela é precisamente ir falar com médicos para os convencer a prescrever o suplemento para grávidas da empresa dela. E ela estava-me a dizer que é o trabalho mais fácil que ela já teve na vida. Porque é tão fácil mostrar os valores recomendados, que os médicos não fazem muitas vezes ideia. Desculpem se tiverem aqui médicos na plateia, mas não estou a dizer todos, mas na generalidade. Quais são as fontes alimentares, como é que podemos verificar, e também o tempo das consultas, é impossível fazer este tipo de avaliação. Eu tenho a consulta de nutrição toda para avaliar a alimentação e para me focar nisto, enquanto o médico tem outras coisas que fazer, claro que não consegue, ou a enfermeira não conseguem focar-se nisto, mesmo que saibam fazer. E isto levanta esta questão, que é muito fácil convencer a usar estes suplementos. É só dizer, olha, as pessoas têm déficit, está aqui um estudo que mostra que têm déficits. Este suplemento tem a dose ideal, está aqui as recomendações que mostram a dose ideal. Se tomar este suplemento só, já tem os nutrientes todos que precisa. Está resolvido o problema, não tem que se preocupar com mais nada, garante que tem tudo o que precisa. Está resolvido. E é muito fácil de convencer. Agora, garantias de segurança, de eficácia, de biodisponibilidade, isso não temos muitas. De segurança conseguimos ter de alguma forma, com base na ANF, de ser vendido na farmácia, mas eficácia não temos, porque não sabemos se aqueles nutrientes são absorvidos ou não. E é a diferença para o medicamento. Se eu tiver a tomar o iodeto de potássio, na formulação que há no Iodocare ou Iodofar, eu não ganho dinheiro nenhum destas farmacêuticas para dizer isto, eu sei que aquilo é absorvido e os efeitos adversos que tem, e isso foi estudado. No caso de um suplemento que pode ter outro tipo de formulação de iodo, ou mesmo iodeto de potássio, mas que eu não sei de onde é que vem, porque esta rastreabilidade também não é obrigatória a ser apresentada, esta origem dos constituintes, eu não sei se aquilo é absorvido sequer. E quanto? E depois há outros problemas. Há muitos produtos que têm extratos de plantas, que são secas e que não sabemos as concentrações dos nutrientes que lá estão. Também é outra problemática que acrescenta aqui. Pronto, eu respondi não respondendo, não é, Filipa? Mas vamos ver o que é que tem aqui a dizer também a Diana. Eu é novamente outra questão, se calhar é um bocadinho fora, mas como isto é na gravidez e no pós-parto, muitas vezes, no fim delas parirem, e quando estamos a dar a alta às senhoras, elas perguntam-nos: então e agora continuo a tomar os suplementos que tinha lá em casa para tomar? Às vezes sobram-lhes restos de blisters destes ácidos fólicos e dos foliferes, e muitas vezes destas queres, né, que são as vitaminas todas. Sendo assim, tendo em conta tudo o que já falámos agora, eu deduzo que no pós-parto, depois com a amamentação e tudo, se calhar haja aí um consumo um bocadinho maior e a alimentação poderá não ser tão regulada devido à falta de tempo e depois, mas também há necessidades depois aumentadas por causa deste período da amamentação. Fará sentido manter estas vitaminas, visto que também são mais direcionadas para a gravidez e para o desenvolvimento fetal, depois no pós-parto, ou não há necessidade nenhuma qualquer Uma boa de questão. manter? Não, a resposta, nós vamos falar das necessidades específicas no pós-parto. A nível nutricional, não existem recomendações específicas de pós-parto, existem num pós-parto quando há lactação. Aí sim, porque o leite aumenta as necessidades de uma série de nutrientes, porque eles têm que ser direcionados para o leite. Por isso, enquanto há produção de leite, há necessidades aumentadas, quando não há, essas necessidades não estão aumentadas em relação a estes micronutrientes. Por isso eu diria que a resposta é exatamente igual à anterior. A nível de recomendações, o que muda é que a recomendação é especificamente do iodo. O iodo, enquanto houver lactação, amamentação exclusiva, deve continuar a ser suplementado, porque o iodo é um dos nutrientes que mais varia no leite, efetivamente. O leite materno vai ter quantidades de iodo muito dependentes daquilo que é o iodo que a mãe consome, e por isso, se eu não tenho iodo alimentar, também não tenho grande iodo aí para o leite, e isso é um problema, porque o bebê precisa de iodo para o desenvolvimento cognitivo e do sistema nervoso central. Mas sem ser o iodo, não há nenhuma recomendação específica do micronutriente que se deve suplementar numa fase de pós-parto, quando a mulher está a amamentar. Não existe nenhum. No entanto, se ela não consegue consumir os nutrientes que precisa, ou se nós temos dados bioquímicos que nos mostram que há nutrientes em déficit, nós devemos suplementar, preferencialmente esses nutrientes. Se eu tenho de alguma forma a evidência de que ela tem uma alimentação muito deficitária e provavelmente tem vários nutrientes em déficit, pode ser uma opção válida usar o suplemento multinutriente que falámos há pouco também. A resposta é um bocadinho a mesma. Se eu conseguir fazer uma avaliação mais completa, ótimo. Consigo fazer aquilo que é o melhor.
Se não conseguir, mas tiver esta percepção ou indicação de que ela realmente vai beneficiar ter este suplemento multinutriente, pode ser realmente uma abordagem interessante para evitar que existam déficits, sem dúvida nenhuma. Por isso a resposta acaba por ser a mesma que eu dei anteriormente. Ok, obrigada. Sim. Basicamente, a única coisa que importa numa mulher saudável é o iodo. Aliás, em qualquer mulher. Não, está a dizer depois do nascimento, porque a recomendação do ácido fólico é Sim, pelo sim, menos depois do até o. nascimento. Não, mas no ácido fólico mesmo a recomendação que é consensual e que isso é até ao final do primeiro trimestre. Só que é muito usual haver continuação até ao final da gravidez, mas não tá na recomendação. Ahm, Depois do nascimento, o iodo é a única que tem realmente recomendação, e enquanto houver amamentação exclusiva. Imaginemos que até acontece muito também começar a fazer diversificação alimentar aos 4 meses ou aos 5 meses, por exemplo. Não tem que estar até aos 6 meses a tomar o iodo, um, porque a partir do momento da diversificação alimentar já não há essa recomendação, porque começa a haver um aporte de iodo alimentar que acaba por garantir que também há consumo de iodo, se for uma diversificação alimentar bem feita e com a introdução dos vários tipos de alimentos. Sim? Ok, então vamos aqui avançar aqui. Aqui, pronto, só queria salientar a nível dos micronutrientes, aqui mais algumas diferenças de alguns que têm valores que aumentam um bocadinho. Por exemplo, a colina, que é importante na formação dos neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina, que também tem aqui um bocadinho de necessidades aumentadas. A vitamina B12 também aumenta aqui um bocadinho, de 4 para 4,5 microgramas. A vitamina B2, riboflavina, também aumenta aqui um bocadinho de 1,6 para 1,9. A própria vitamina B6, que é a piridoxina, também aumenta aqui ligeiramente. Vitamina C, passa de 95 para 105. Há aqui algumas pequenas diferenças, desde a mulher em idade fértil para a mulher grávida. A nível dos minerais, também existem aqui algumas pequenas diferenças, sendo que aquele que é o principal de longe é o iodo, que tem um aumento ainda bastante considerável, dos 150 para os 200, mas no caso do zinco, sugere-se ter um incremento de 1,6 em adição àquilo que a mulher devia consumir em função do seu consumo de fitatos, que nós podemos estimar com base no consumo alimentar da mulher. Mas nós não conseguimos saber a recomendação de zinco sem fazer uma avaliação da ingestão alimentar. E também temos a questão do ferro, cujos valores atuais da EFSA, por acaso, são iguais, mas no IOM não, eles aumentaram, que é um valor que é difícil de fazer. Ou seja, eu queria salientar aqui o ferro, não tanto porque há aqui uma grande diferença nas recomendações, porque atualmente na mulher pré-menopáusica os valores recomendados são idênticos, mas eu queria salientar o seguinte, queria salientar que 16 miligramas por dia não é propriamente fácil para a maior parte das mulheres, e daí que também seja tão recorrente, e vocês devem ver isso na vossa prática, não é? Que são enfermeiras, algumas de vocês, pelo que eu percebi, muitas mulheres estão a fazer ferro, ou às vezes há médicos que fazem sempre ferro, quase às vezes mesmo quase sem considerarem muito outros valores, porque realmente não é fácil através da alimentação conseguir consumir os 16 miligramas todos os dias. Depois temos aqui o cobre, também tem um pequeno aumento de 1,3 para 1,5. Aqui são as recomendações do IOM, que são um bocadinho mais antigas. As que eu mostrei até agora são as da EFSA. Estas todas que eu tive a mostrar são as da EFSA. As do IOM, que é outra entidade que faz recomendações também para a gravidez, tem aqui a mulher adulta, os valores recomendados para a mulher adulta, depois tem aqui a da gravidez, da mulher grávida, aqui deste lado. Se repararem bem, vai muito ao encontro daquilo que vimos antes. Há algumas diferenças. Por exemplo, em relação à proteína, eles recomendam 1,1 grama por quilo na gravidez, em vez de recomendarem aquele acréscimo ao consumo normal. Tem esta diferença. E apresentam aqui também nutrientes que aumentam, como a vitamina A, também numa proporção idêntica ao que vimos antes. Em relação à vitamina D, atualmente também são os 15. O IOM em 2010 alterou especificamente só a vitamina D. Eu por acaso aqui não mudei porque a tabela é uma tabela mais antiga, mas estou agora a salientar. Neste momento são os 15 microgramas da vitamina D. E temos, por exemplo, também aqui o folato, o ácido fólico, que passa dos 400 para os 600. E no caso da vitamina C, também há aqui um aumento, desculpem, está aqui, de 75 para 85. Como podem ver, os valores não são todos iguais. Por exemplo, antes aqui a vitamina C passou para os 105,
e era 95 na mulher adulta. Aqui no caso do IOM, eles começam nos 75 e passam para os 85. Há aqui alguns desfazamentos, tem a ver com a literatura que eles consideraram de maior qualidade para fazer as recomendações. Mas são pequenas nuances. Em relação aos minerais, também vemos algo similar ao que acontece na EFSA. No caso aqui, o magnésio aumenta um bocadinho, o que não acontecia no caso da EFSA, que a recomendação do magnésio é igual. Depois, em relação ao ferro, conseguem ver que há uma grande diferença. No caso aqui do IOM, que é o que eu estava a dizer há bocadinho. No caso do IOM, há uma recomendação de ferro na gravidez que é mesmo muito difícil de atingir, que são os 27 miligramas por dia. É um valor já muito grande. Por exemplo, diga-me um exemplo de um alimento rico em ferro, assim que vos vem logo à cabeça. Só para fazermos aqui um exemplo de quão difícil é chegar aos 27. Fígado. Fígado. Olha, por acaso, foi bom que escolhesse o fígado, porque é realmente dos poucos que nós podemos mesmo dizer, bem, olha, este sem dúvida que tem mesmo muito ferro. Mas há muita gente que não gosta de fígado. E depois temos aqui outro problema. É que o fígado, dependendo da origem do animal e das farinhas que ele consome, serem mais ou menos fortificadas com alguns nutrientes, há fígados que têm valores de vitamina A que são mesmo muito grandes. E temos o problema do excesso de vitamina A que eu falei há bocadinho, lembram-se, que é fácil de chegar aos 3.000 microgramas porque precisamos de 700. É relativamente fácil chegar aos 3.000. O fígado, eu às vezes tenho um bocadinho de receio, quando não sabemos a origem do animal, tenho um bocadinho de receio por causa disso do fígado. Mas sem dúvida, a nível de ferro, é uma fonte, é a melhor fonte que nós podemos ter. Então vamos começar pelo fígado. O fígado é um alimento que consegue chegar a ter 8 miligramas por cada 100 gramas. Eu tenho uma isca e essa isca pode ter 8 miligramas de ferro, que é uma dose muito interessante mesmo. Mas depois, os outros alimentos, quase todos que existem, que vocês agora me vão dizer a partir de agora, a seguir ao ferro, a seguir ao fígado, não têm quase nada, apesar de serem os mais ricos. Digam-me lá. Carnes vermelhas. Tipo 2 miligramas no máximo. As melhores. Legumes. Por 100 gramas. Folha verde. 2 miligramas. 2 miligramas. Espinafres. Sim, 2,13, uma coisa assim. Beterraba, 1 miligrama. 0,8, 1 miligrama por cada 100 gramas. Então, não é que não sejam ricos. A questão é que, para chegar aos 27, estão a ver, é quase impossível. Se eu comesse sopa só de beterraba e fosse mesmo esparregado só de espinafres, a acompanhar a refeição toda, não é propriamente fácil chegar aos 27 miligramas. Daí que existe tanta necessidade durante a gravidez de colocar ferro, porque as necessidades aumentam. É o nutriente que mais aumenta a nível de comparação, nomeadamente nas recomendações do IOM, porque nas recomendações da EFSA eles já colocaram o mesmo valor na mulher em idade pré-menopáusica, talvez já também para salvaguardar aqui esta questão, considerarem que as necessidades são superiores. Bem, mas existem depois aqui outros alimentos, já agora posso dar esta dica, que podem ser fontes muito úteis de ferro e que as pessoas não têm noção, até às vezes desaconselham esses alimentos, mas podem ser úteis, que são os alimentos fortificados em ferro. Nomeadamente, alimentos que até às vezes são vistos como sendo mais para crianças, tipo o Nestum, ou Cerelac, ou alguns cereais de pequeno almoço, mesmo alguns até açucarados, que a própria empresa, digamos, adiciona voluntariamente, não é obrigatório, mas voluntariamente adicionou ferro para aquele alimento ser mais adequado ao consumo. Por exemplo, vocês no Nestum chegam a ter versões do Nestum que têm tipo 15 miligramas de ferro. 15 miligramas de ferro. Claro que vocês podem não comer 100 gramas de Nestum, depende. Há pessoas que gostam de comer aquele Nestum grosso, não é? Que fica a colher lá espetada. Os outros gostam mais com leite e aquilo fica assim muito ralo. Depende um bocadinho. Quanto mais Nestum tem, mais ferro tem. Mas são exemplos, estes alimentos que são fortificados, que foi adicionado ferro àquela farinha, são uma boa maneira de conseguir ajudar a atingir os valores de ferro recomendados quando a pessoa não está a fazer suplementação ou não está a fazer ferro de outras formas, em ampola ou o que quer que seja. Muito bem, então aqui só salientar o iodo também, que no caso do IOM os valores passam de 150 para 220. O zinco, que eles não têm o ajuste dos fitatos e que têm uma recomendação geral de 11, que é uma recomendação média, mas que pode haver problemas em mulheres veganas, por exemplo. O 11 claramente não será suficiente em mulheres veganas por causa dos fitatos. E depois temos aqui o cobre, que passa de 900 para 1000. Já agora também uma nuance, há bocado vocês viram que passava para 1,3, não é?
porque as unidades às vezes são diferentes. Às vezes uns dizem miligramas, outros microgramas. Na verdade, o 1000 microgramas significa 1 miligrama. Tá bem? Por isso, no outro, se disser 1,3 miligramas, é quase a mesma coisa do que 1 miligrama. Só para não vos fazer confusão. Agora, pergunta, vocês também já me foram fazendo, mas como é que, se eu tiver uma mulher grávida, que quer realmente seguir estas recomendações todas, mas ela, infelizmente, não tem acesso a cuidados de saúde muito personalizados, muito frequentes, até tem muitas dificuldades a vários níveis, e ela, como é que ela pode tentar, com maior probabilidade, ter uma alimentação em que vai buscar todos os nutrientes que necessita? O que é que vocês acham? Ela não tem nutricionista, não tem a hipótese de fazer consulta, um acompanhamento personalizado, não tem a hipótese de ter um plano. Como é que recomendações gerais é que nós possamos dar para ela estar mais perto de conseguir consumir todos os nutrientes que precisa? O que é que acha? A resposta não é assim muito complexa, daí que se calhar ninguém está a tentar responder porque é simples De demais. forma muito leiga, iria pela roda dos alimentos, portanto, tentando manter as proporções de uma dieta mediterrânica normal, de forma muito leiga, atenção, e pensando agora sobre o assunto. Muito leiga, mas muito correta. Reparem, existem realmente recomendações gerais a nível nutricional e alimentar, que focam nos alimentos e que são um garante de que a probabilidade de nós termos déficits nutricionais fica muito reduzida. E um exemplo é ter uma alimentação que seja baseada em alimentos que sejam muito densos nutricionalmente, alimentos que sejam aqueles nutrient densos nutricionalmente. Nomeadamente alimentos integrais, que incluam frutos, aqui vegetables nós traduzimos para hortícolas, que incluem as hortaliças e os legumes. As hortaliças, tudo o que são as folhas, que falaram há bocadinho, né? Espinafres, couves, etc. E também os legumes, sei lá, courgette, berinjela, abóbora, por aí fora. Também aqui legumes, que a tradução para português é leguminosas, feijão, grão, lentilhas, ervilhas, que são nutrientes também muito ricos a nível nutricional, portanto, a nível do ferro também são dos mais ricos em ferro. Há bocado por acaso ninguém disse, mas é um bom exemplo também de alimentos ricos em ferro, mas em muitos outros nutrientes que vimos há bocadinho. Aqui nos alimentos integrais, nomeadamente os cereais integrais, são um alimento importante também. E que inclua também gorduras saudáveis. Aqui, gorduras saudáveis podemos incluir, por exemplo, o azeite, os oleaginosos, nozes, amêndoas, cajus, pistachos, são exemplos de alimentos preferencialmente sem sal. São fontes de ácidos gordos ômega 3 e essenciais que são muito importantes. Também o peixe. O peixe, eu diria que aqui é essencial. Eu há bocadinho não referi, mas para só através da alimentação eu ter DHA e vitamina D em quantidades adequadas é quase impossível sem comer peixe. É daqueles nutrientes que é mais difícil eu conseguir ter. Se não comer peixe, é muito difícil eu ter DHA e eu ter vitamina D nas quantidades necessárias. A nível da alimentação. Claro que eu posso apanhar sol, como falámos há bocadinho, mas sabemos que isso não acontece muito. E também algumas fases do ano, em alguns horários, mesmo a exposição solar também não consegue ajudar muito na produção de vitamina D de forma suficiente. Por isso, isto seria um padrão alimentar que, de alguma forma, se eu baseasse a minha dieta, obrigatoriamente incluísse estes alimentos todos os dias em boas doses, eu já poderia ter uma fonte nutricional muito interessante. Sim, Filipa. Relativamente ao consumo de peixe, existe alguma restrição a nível da mulher grávida? Olha, ainda bem que me está a fazer essa pergunta, porque eu já me estava a esquecer de chamar a atenção para esse aspecto neste preciso momento, que é o consumo de peixe é recomendado na gravidez devido a esta questão nutricional, e é fundamental. Aqui, 3, 4 vezes por semana, o consumo de peixe seria essencial. Todavia, existem peixes que, devido à contaminação do oceano, principalmente com metais pesados, como por exemplo aqui o metilmercúrio é até o mais problemático no caso da gravidez, há determinados tipos de peixe que nós devemos ter algum cuidado e no máximo devemos comer uma vez por semana, ou até, se possível, mesmo evitar. Nomeadamente tudo o que sejam peixes que sejam predadores e de grande porte. Tudo o que sejam peixes que comam outros peixes, peixes grandes, são de evitar. Porquê?
porque o metilmercúrio encontra-se, está na cadeia trófica, está nos solos do oceano e depois fica nas algas, é consumido pelos peixes mais pequeninos que comem algas e depois vai-se bioacumulando. Ou seja, os peixes, ao consumirem, olha, está aqui alguém para admitir, se puderem admitir, agradeço. Se vocês puderem ir, ou se vocês pensarem, eu agora sou um peixinho, comi umas algas e comi aqui uns restos do fundo do mar e tenho um bocadinho de metilmercúrio. À medida que eu vou envelhecendo, vou tendo cada vez mais guardado no meu corpo esse metilmercúrio, nos meus tecidos corporais, no fígado principalmente, mas também no músculo, etc. E o que acontece? Agora vem um peixe maior e come. Ou seja, esse peixe maior, ao comer-me, todo o mercúrio que ele comeu na vida toda, praticamente, vai ficar automaticamente no corpo do peixe que comeu esse peixe. E depois vem um peixe ainda maior que come aquele peixe que comeu o outro peixe. Que vai acumular todo o mercúrio de todos os peixes que o outro peixe já comeu. Daí que tudo o que seja, por exemplo, espadarte, que são peixes, aqueles peixes que vocês comem à posta, que é uma grande aposta, é quase um bife, não é? Ou aqueles que vocês veem no mercado lá da Madeira, aqueles peixes gigantes, ou aquele atum à posta, garopas, às vezes garopas muito grandes, são peixes a evitar. Eu sei que são muito saborosos e bonitos e gostamos de comer aquele peixe grande, mas no caso da gravidez devemos optar por peixe mais pequeno, peixe mais jovem, porque ele tem muito menos mercúrio e vai ter a vantagem nutricional sem ter este perigo da contaminação que pode ser perigosa realmente na gravidez. Por isso, peixe, carapau, sardinha, cabala, sarda, mesmo no caso das douradas ou dos robalos, que as pessoas gostam muito, os mais pequenos, porque existem diferentes portes deste tipo de peixe. Há douradas grandes, há robalos muito grandes e há outros mais pequeninos que nós podemos optar. E que são fontes muito melhores a nível do peixe, neste caso. Já agora, um parênteses, por exemplo, o atum. É muito curioso que as pessoas pensam que os enlatados são sempre uma má opção. É muito melhor na gravidez o atum enlatado do que o atum fresco, porque o atum enlatado normalmente é feito com peixes pequenos, peixe que é refúgio, que não vai ser comercializado, não tem valor comercial para vender como atum em si, a aposta ou o que seja, e é usado para ser, digamos, desfiado, triturado e metido em latas. E tem muito, muito menos metilmercúrio do que, por exemplo, o atum fresco que compramos, aquela postazinha com muito bom aspecto na peixaria. Por isso, são algumas dicas em relação a isto e obrigado à Filipa por ter perguntado, porque honestamente eu esqueci-me mesmo e queria dizer e foi uma coisa que eu me esqueci de dizer. Então, estamos quase aqui a chegar ao fim. Também mostrar-vos que podemos usar estas fontes, como a Ana Filipa disse bem, dos guias alimentares, como por exemplo a Roda dos Alimentos, ou a Dieta a Roda da Alimentação Mediterrânica, que a Filipa também disse. Neste caso até já temos rodas dos alimentos feitas de propósito para a gravidez. Por exemplo, isto aqui é um exemplo de uma roda dos alimentos, de um guia alimentar, que foi desenhado precisamente para o período da gravidez, que é o My Pregnancy Plate. Foi desenhado aqui pela Universidade do Oregon, da Universidade de Ciências da Saúde do Oregon, e que tem este intuito de tentar fornecer aqui, de uma forma simples, gráfica, facilmente entendível, como é que se pode ter uma dieta saudável durante a gravidez, com base aqui nas proporções dos alimentos que se devem incluir, em exemplos de alimentos que se podem incluir, e que realmente se as pessoas tiverem um bocadinho de literacia, perceberem o que é que isto significa, como é que se analisa, conseguem melhorar a sua alimentação. Agora, para finalizar, na gravidez, queria chamar aqui a atenção para os aspectos de segurança alimentar, que nós não podemos descurar. Eu, se tiver uma toxinfecção alimentar na minha vida normal, quando sou uma mulher adulta ou um homem adulto, claro que é complicado, pode até ser grave em alguns casos, mas não passa disso. Se eu estiver grávida, se for uma mulher grávida, já é mais complicado. Pode haver mesmo intercorrências muito graves, como um aborto espontâneo, a morte fetal, são situações mais graves. Por exemplo, no caso aqui tenho vários exemplos de micro-organismos que são frequentemente associados a problemas graves na gravidez, como o caso da listéria. A listéria é uma bactéria, Listeria monocytogenes, que causa uma infecção, listeriose, e pode causar realmente aborto, nados mortos e doenças, afetar gravemente o recém-nascido, se for numa fase próxima do parto. E no caso dos alimentos que normalmente têm este tipo de bactéria, inclui os patês, tudo o que sejam queijos que possam ser fermentados e feitos com base em bolores, aqueles queijos azuis, queijos verdes, que têm aqueles bolores visíveis,
cuidado com isso. Queijos não pasteurizados também. Aqui tem exemplos do brie, do camembert, tudo o que seja leite, ou produtos lácteos não pasteurizados. E hoje em dia vêm-se mitos na internet incríveis sobre o leite. Um deles, que é gravíssimo no caso, por exemplo, da gravidez, e não só, mas de consumir leite não pasteurizado, que é melhor para a saúde, que alguém anda a inventar isso e a espalhar. Alguém, sabemos quem é, Robert Kennedy Jr., não sei se viram há 2 dias atrás a conferência de imprensa assustadora do Dr. Oz e do Robert Kennedy Jr. e do Donald Trump, com recomendações com recomendações específicas muito objetivas e que não têm evidência científica sólida, e que é assustador como é que isto acontece hoje em dia no mundo, de entidades governamentais fazerem este tipo de alegações. Mas com base nestes mitos que se vão propagando, as pessoas podem correr o risco de consumir estes alimentos e isso pode ser realmente perigoso. Para resolver, no caso da listéria, o calor destrói completamente esta bactéria. E atenção aqui a uma coisa muito importante, que é a listéria das bactérias que resiste melhor à temperatura mais fria. Ou seja, ela consegue até viver dentro do frigorífico. Ao contrário de outras que na temperatura fria elas param de se desenvolver e até ficam ali muito calminhas. A listéria nem por isso. Daí que seja muito perigoso quando reaquecemos comida. Porquê? Porque a comida está no frigorífico 1 dia ou 2 dias, as bactérias continuam a desenvolver-se e depois, se não aquecermos bem, garantindo que todo o aquecimento foi bem feito, pode ser perigoso. Nomeadamente, eu aconselho a utilizarem um aquecimento mesmo no fogão, uma sopa, e não usarem o micro-ondas. Não porque faz mal usar o micro-ondas, também é outro mito que existe, não faz mal usar o micro-ondas, mas porque o micro-ondas não aquece de forma uniforme todo o alimento e o meio, ou a partezinha que está lá debaixo de uma camada que ficou ali mais escondida, ou que tinha um bocado de gordura à volta e que ficou mais isolado, porque o micro-ondas aquece essencialmente as moléculas de água. Se tiverem uma zona coberta com gordura por alguma razão mais do que outra, não aquece tanto naquela zona específica. Por isso aconselho a aquecerem mesmo até ferver para evitar este risco. Depois a salmonela também é uma bactéria muito perigosa durante a gravidez, que pode causar esta infecção, a salmonelose. Pode causar também parto prematuro, aborto, e que está muito associada aos ovos, nomeadamente ao consumo de ovos crus, ou alimentos que levaram ovos. Por exemplo, a maionese, quando a pessoa faz aquela maionese caseira com aquela boa intenção de fazer uma maionese caseira, mas os ovos crus são muito problemáticos. Há algumas sobremesas, que há pessoas que usam ovos crus, mousse de chocolate, babas de camelo, que há pessoas que gostam de usar com os ovos crus, ou muito mal cozidos, cuidado com esse tipo de abordagens. E aconselharem sempre que os ovos sejam consumidos sempre cozidos na sua integridade. Cuidado, porque há muita gente que gosta daquela gema para molhar o pão na gema, etc., ou pôr lá a batata frita, etc. Evitar, são só 9 meses, evitar ao máximo esse tipo de abordagem. Para resolver, cozer bem os alimentos. A carne de frango aqui também é um aspecto, também há muita salmonelose associada ao consumo de carne de frango mal cozida, mal cozinhada. Por isso, aquele frango grelhado que vocês foram comprar à churrascaria e aquilo vinha ali meio mal passado, não comam. Se quiserem aproveitar, não deitem fora, mas cozinhem depois no forno novamente, durante mais tempo, a uma temperatura nem que seja mais baixa, 120 graus, ou 160, ou 180, mas durante mais tempo, para cozer bem por dentro, ou cortem as peças de carne que estavam mal passadas em tiras mais pequenas e coloquem no forno para garantir que nada está vivo lá dentro, a nível de bactérias. Depois temos também a toxoplasmose, que já não é uma bactéria, é um parasita, mas que também pode causar consequências muito graves a nível fetal. É um aspecto que, lá está, não é muito frequente, mas quando acontece, as consequências podem ser tão graves que não compensa mesmo arriscar, mesmo a nível de contacto com o solo, onde possam ter andado gatos, ter mesmo algum cuidado na higienização de saladas, de legumes, muito bem higienizadas, de preferência com soluções de hipoclorito de sódio que consigam erradicar a presença destes parasitas e bactérias. Atenção que há um mito muito comum, que é se calhar o mais comum de todos em relação a este assunto, que é o mito do vinagre. De que o vinagre desinfeta. Não, o vinagre não consegue reduzir de forma significativa a presença destes parasitas e bactérias e não é uma forma correta, única de desinfecção usar só vinagre. Pode ser uma forma, se quiserem, para lavar e desinfetar, e até a nível de insetos até funciona muito bem, uma lesmazinha que está lá agarrada na alface, ou um caracol, etc. Mas esse até nós podíamos comê-los, na verdade, nem seriam assim tão problemáticos, era até mais proteína na salada.
o problema vem mesmo mais nestes micro-organismos. E depois temos ainda o Campylobacter, também uma bactéria que há muito na carne, nomeadamente no frango, e nos produtos lácteos não pasteurizados, e que também é muito perigosa durante a gravidez. E mais uma vez, uma correta cocção, atenção à interação com animais, quem tem uma horta, uma quinta que tem galinhas, que tem animais, evitar o contacto com as fezes deles, é mesmo de evitar. Pronto, e para finalizarmos, só deixar-vos aqui uns recursos que têm alguns destes conteúdos sobre nutrição durante a gravidez especificamente. Aqui o Guia Gravidez Ativa, Active Pregnancy Guide, Physical Activity, Nutrition and Sleep, que tem aqui alguns conteúdos sobre nutrição que podem consultar. E deixar aqui também o meu e-mail, caso surja alguma dúvida agora ou no futuro, que eu possa ajudar futuramente. De qualquer forma, eu amanhã estou convosco novamente, temos a nossa segunda aula agora sobre a parte do pós-parto. Eu vou tentar focar também um bocadinho mais nos alimentos, que alimentos é que são ricos em nutrientes, dar esses exemplos que hoje não tive oportunidade. E depois, então, no fim da aula da manhã, eu envio logo para a professora Rita Santos Rocha os diapositivos todos para vocês terem acesso e poderem ficar como registro ou para estudarem, se tiverem testes, etc. Está bem? Não sei se tem alguma questão mais antes de terminarmos hoje.